Amado irmão, irmã, boa noite a todos, graças a paz, amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Hoje, o pastor às vezes fica em dúvidas. Às vezes, em algumas datas específicas, e essas datas às vezes carecem de uma atenção especial. Quando disse dúvidas, é que hoje nós comemoramos duas datas importantes, pelo menos para mim. Eu quero ter que pelo menos uma seja para você também. O que nós comemoramos em todo o segundo domingo do mês de dezembro? Lembra? Imolado por mês. Dia da vida. Segundo domingo do mês de dezembro, dia da Bíblia. Dia da Sociedade Bíblica Brasileira, e particularmente no dia do outro também, porque uma data que escolheram para homenagear a esposa do pastor presbiteriano. Louva a Deus pela lembrança da instituição, por aquelas que muito nos auxiliam. Mas eu quero falar com você hoje sobre a Bíblia, bem sucintamente. Profeta Joel, capítulo 2. A partir do versículo 12. Faremos a leitura do verso 12 ao 16 e leremos o versículo lá caminhando para o final também nesse capítulo. Verso 12 diz-nos assim: o texto vai falar sobre as misericórdias do Senhor. E precisamente o versículo 12, o profeta fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é rico, ou porque é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. E o que, irmãos? Grande e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu amor. Verso 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Pai Santo, obrigado, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é a fonte que permite sermos saciados plenamente. Fala o nosso coração. Te oramos alegremente em nome de Jesus. Amém. Desculpe a leitura aí, porque conforme você já foi avisado, estou sem óculos pessoal. A letra aqui é pequenininha ainda. Irmãos meus, nessa noite eu quero pensar com vocês sobre algo que de vez em quando nós falamos ou ouvimos falar. Nós falamos de vez em quando que nós somos reformados. E a reforma nos propiciou uma necessidade, e mais do que necessidade, e eu entendo que ela foi fiel, onde nós costumamos falar que nós somos reformados, sempre reformados. Por que isso? Porque a igreja, irmãos, pelo fato de ela ser composta por seres humanos, e conforme nós vimos hoje pela manhã, seres humanos decaídos, fracos, assediados pelo pecado, nós precisamos de vez em quando, conforme falamos ainda pela manhã hoje, fazermos um balanço. Precisamos consultar o nosso coração, removendo os ídolos porventura existentes, restaurando as partes que porventura tenham necessidade de serem restauradas. Isso é igreja. E é interessante nós entendermos, meus amados irmãos, que Deus, Ele separou a sua igreja do mundo com um propósito. Deus separou a sua igreja do mundo para que a mesma fosse luz para o mundo perdido. A igreja precisa, meus amados irmãos, ser tão diferente do mundo, assim como o dia é diferente da noite. A igreja precisa ser tão diferente do mundo, assim como a luz é diferente das trevas, o açúcar do sal, o mel do fel, por exemplo. A igreja, ela tem uma responsabilidade, à luz do que nós ouvimos da boca do nosso irmão Mateus, no capítulo 5, de ser sal e luz. A igreja também precisa dizer do porquê que ela foi posta no local pelo próprio Deus. Exatamente também, amados irmãos, para poder clarear o local onde ela está e apontar o caminho que é o Senhor Jesus para tantos que, conforme diz o nosso irmão Isaías, andam nas trevas.
A igreja, ela também foi levantada para um princípio de adoração e de obediência, de adoração e amor a Deus. Obediência, adoração, amor a Deus e não ao mundo. De forma que ela foi instituída para agradar a Deus e não a mim e a você. Ela foi chamada com um propósito para proclamar as virtudes do seu Filho amado, para proclamar as boas novas de salvação e não as tantas vantagens que as pessoas conseguem. Mas, lamentavelmente, meus irmãos, a igreja, como parte da história, e agora digo que a igreja como um elemento da história, ela está repetindo os mesmos erros. E quando você olha para trás, você vê o povo de Israel cometendo. Assim como Israel imitou e seguiu os deuses das suas nações vizinhas, e o próprio Deus tinha dito para Israel: não imiteis aos deuses deles, não associeis a eles. Muitas das vezes a igreja tem imitado o mundo. Assim como Israel, por tantas e tantas vezes, ergueu altares e prostituiu diante desses altares, às vezes tantas igrejas elas têm criado outros deuses além do Senhor. E meus amados irmãos, por isso que nós falamos que muitas das vezes nós, como igreja, temos perdido o seu poder espiritual, temos perdido Deus de vista, temos deixado de emanar todas as bênçãos que vêm da cruz do Calvário para os nossos corações, estendendo a tantos outros. Em alguns, tantos outros arraiais, irmãos, ainda que você possa constatar um número abastardo de fiéis, é lamentável você ver que a vida destes permanece iguais ao que era antes. A mesma fala, mesmo comportamento, mesmas posturas. Propaga uma dinâmica de vida espiritual e piedosa, mas de fato sem uma adoração sincera e verdadeira ao Senhor. A estes, a Bíblia diz que adoram só de palavras, mas o coração está longe de Deus. Irmãos, então a palavrinha é dura e não deveria ter necessidade de ser dita, mas quando nós olhamos, nós vemos, e agora novamente digo, a história vem se repetindo. Muitas igrejas têm acostumado com o pecado.
e mais, tido mais prazer em si mesma do que no Senhor Deus. E sabemos, meus amados irmãos, que o nosso Deus é santo, santo, santo. E pelo fato de Ele ser santo, Ele nunca vai pactuar com o pecado. Pelo contrário, nosso irmão, o profeta Isaías diz que as nossas iniquidades, elas nos afastam de Deus. Elas constituem barreira entre nós e o nosso Deus. E agora, quando nós debruçamos o olhar sobre esse capítulo 2 do profeta Joel, nós vamos Joel aqui, historicamente, tocando a trombeta do juízo de Deus. É disso que o capítulo 2 vai falar a nós. Aqui nós vamos ver que os gafanhotos, a seca, a fome, os exércitos que invadiam, assolando e destruindo Israel. Essa trombeta, ela fala de Deus exercendo o seu juízo sobre Israel. Também quando você olha para o capítulo 2, você vai ver o Senhor Deus mostrando que o arrependimento, que o jejum, a oração, a humilhação são meios, instrumentos em que Deus faculta aos seus, e portanto são elementos essenciais para que a nossa sorte seja mudada. Nós somos convidados, meus amados irmãos, para nos voltar a Deus, voltar a nossa face para aquilo que é bom. E é por isso que nós constantemente devemos clamar ao Senhor junto ao povo de Deus, em ajuntamentos santos, conforme você vê aqui no verso 15. Esse relato, ele se faz tão importante nesse dia, meus amados irmãos, em que se comemora o dia da Bíblia. E é preciso pensar em como nós estamos tratando a palavra de Deus. É preciso pensar em como nós estamos tratando a palavra de Deus. E às vezes nós, líderes preocupados, com boas ideias, mas nem sempre a nossa proposta de facilitar a vida dos irmãos é favorável. Um exemplo: quantos aqui estão comigo? Levante a Bíblia. Quantos estão comigo? Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia. Eu quero ver a sua Bíblia. Levante. Levante a sua Bíblia. Pastor, eu não preciso trazer Bíblia, porque ela está projetada ali. Essa Bíblia não é para você que é crente. Essa Bíblia não é para você que é crente. A sua Bíblia tem que estar na sua mão. Porque você saiu de casa para adorar o Senhor. É uma primeira identidade sua ao passar pela vida. Como estamos tratando a palavra de Deus? Sabe por que nós temos que refletir nisso, meus amados irmãos? Nós temos que refletir nisso de forma muito séria, porque o nosso
significa muito da importância que nós damos para o autor dela. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. Essa frase não é minha, mas eu achei ela muito importante. É impossível você dizer que ama a Deus e despreza a Bíblia. É só repito, é impossível você dizer que ama a Deus e despreza a Bíblia. A sua palavra. Eu quero analisar com você algumas verdades sobre a igreja e o seu trato para com Deus, com o objetivo de nós experimentarmos as misericórdias de Deus e vivenciarmos tempo de restauração de corações ao ponto de que haja quebrantamento. E o profeta aqui, dos versos 12 a 16 que nós lemos, é indispensável. Por quê? Quando você olha para os primeiros 11 versículos do capítulo 2, o profeta Joel, ele vai entender que a crise que o povo de Israel está experimentando aqui é resultado do pecado do povo. A crise vivenciada por Israel nesse momento agora, ela tem uma consequência. É o juízo de Deus sendo exercido sobre o seu povo. Então, a grande questão agora, e a grande pergunta para mim e para você, a partir dessa perspectiva, é analisarmos a situação de como Deus tem olhado para a sua igreja hoje. Será que Deus tem tido prazer na vida do seu povo? Quando os vê se deleitando na infidelidade? Tem Deus prazer na vida do seu povo quando vê que as coisas do mundo têm atraído ao povo dele mais do que as coisas dos céus? Será que Deus tem tido prazer na sua igreja ao ver que os crentes têm perdido os seus valores e que não há mais nada absoluto? Será que Deus tem tido prazer quando ele olha para a sua igreja e vê que ela tem imitado os padrões do mundo? Será que Deus tem tido prazer para sua ou na sua igreja quando ele detecta que ela tem tido mais prazer ou tem sido mais fiel a uma religiosidade, mas que essa religiosidade não tem gerado vida? Será que Deus olha para essa igreja que tem vivido de religiosos, cheias de religiosos, mas esses não buscam santificação e não têm poder? Cito agora o que o tão conhecido pastor disse, Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta desse texto. Ele fala assim, aspas: antes de falar do arrependimento do Espírito, o profeta Joel convoca a nação de Israel a se voltar para Deus. Antes do Pentecostes, o pecado precisa ser tratado. Antes de os céus se abrirem, o povo precisa acertar a sua vida com Deus e com o seu semelhante. Antes do derramamento do Espírito Santo, o caminho para Deus precisa ser preparado. Fecha aqui a fala dele. Mas como isso deve acontecer? Quais as implicações disso para nós?
3 aplicações muito rápidas. Primeiro, para que haja essa restauração, o povo precisa voltar para Deus, deleitar-se em Deus. E esta volta para as Escrituras Sagradas, ela não pode ser superficial. O povo precisa de entender que essa volta tem que ser com intensidade, profundidade, longevidade. Quando você olha para o versículo 12, você começa a entender isso. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Converter, dê-me a volta para mim, diz aí, de todo o coração. Não adianta nós fugirmos. Não adianta tocar a trombeta. Não adianta dizer que lemos a Bíblia 90 vezes. Não adianta dizermos que somos dizimistas fiéis. Tudo isso é necessário, irmãos. Tá? Tudo isso é necessário. Não adianta dizer que fala línguas. Não adianta você dizer que faz isso, aquilo, outro e mais aquilo, um monte de coisas, se o seu coração não está inteiro diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus não se impressiona com a majestade dos nossos gestos. Deus não se derrete à luz e ao tom das nossas palavras. Tem um autor muito conhecido que diz que Deus não admite ou assimila promessas vazias. Votos tolos, compromissos pela metade. A qualidade da vida moral do povo do nosso tempo, o povo chamado de evangélico, irmãos. E aqui eu não estou emitindo juízo de valor, é constatação. Está muito distante ou muito aquém daquilo que Deus espera de nós. Em outras palavras, nós estamos muito distantes daquilo que nós podemos fazer para Deus. Nós estamos muito longe daquilo que Deus espera de nós, porque nós temos muito para oferecer. Nós temos sido agraciados demais por Deus. Deus nos tem dado dons, Deus nos tem dado talento, Deus nos tem dado graça, Deus nos tem dado misericórdia, Deus tem dado perdão, e nós não estamos respondendo à altura do que Deus tem feito por nós. Se Deus tivesse sido adorado, ou estivesse sendo adorado na proporção em que Ele tem cuidado do seu povo, irmãos, o Brasil estava com outra cara hoje. Dionísio estava com outra cara, Nova Era estava com outra cara, Monlevade com outra cara, porque era um povo valente, destemido, honrado, louvado, corajoso. Estamos distantes daquilo que Deus espera. Estamos longe daquilo que nós temos condições de fazer para Deus. Basta olhar. Essa volta tem que ser de coração. Sabe por que eu falei a palavra de início que nós não adianta nós tentarmos fingir, irmãos? Essa espiritualidade vazia. Porque Deus sonda o meu coração e o seu coração. Deus sonda os nossos corações. Ele tudo vê, sabe, sonda os filhos dos homens. Diante de Deus, irmãos, o salmista fala que as luzes e as trevas são as mesmas coisas.
tristeza no coração é que você tem que ver Jesus te puxando, enquanto deveria estar avançando. Pastores desistiram de ministério, enquanto deveria estar dando mais. Crentes se desviando, enquanto deveria estar chegando ao Senhor. Crentes fazendo corpo mole, enquanto deveria estar dando gotas de sangue para o Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós. É triste. Onde não há adoração digna, Deus não permite. Onde não há santidade, é impossível você ter comunhão com Deus e com o próximo. Irmãos, quando você olha para essa questão, e particularmente um pouco da história, você vai descobrir que Deus estava cansado do culto do povo de Judá. Que horrível isso! Mas é isso. Deus estava cansado do culto que o povo de Judá estava oferecendo a Ele, por uma razão óbvia. Capítulo 1 do profeta Isaías. Caminhando para o final, você vai ver que as mãos deles estavam sujas de sangue, ainda que eles multiplicassem as suas orações, na medida em que eles oravam, as transgressões deles também aumentavam. Verso 15. Essa volta para Deus, ela não pode ser rasa. Esse arrependimento tem que ser sincero. Verso 12, repetindo: convertei-vos a mim de todo o coração. Com o que mais? Verso 13: rasgai o vosso coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que isso, irmãos? Voltem para Deus com o coração inteiro, totalmente quebrantados. É isso que o verso 13 está dizendo. Fala de quebrantamento. Ou seja, volte para o Senhor com lágrimas e pranto. Não me responda. Quantas vezes nesse ano você chorou por ter pecado? Quantas vezes você orou sinceramente arrependido? Salmista, irmãos, diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não rejeita o coração quebrantado. As lágrimas de arrependimento não são esquecidas por Deus. É impossível, meus amados irmãos, sermos cheios do Espírito Santo sem antes esvaziarmos de toda a sujeira que
tem ainda na nossa vida, por muitos motivos. Falamos hoje pela manhã. É doloroso. Às vezes, temos que podar algo em nós. Mas essa poda precisa ser feita, ainda que com lágrimas. Na maioria das vezes, irmãos, espiritualmente falando, é preciso perder algo de nós para ganharmos daquilo que Deus tem para dar. O que se busca é que a vontade do homem seja feita no céu e não a vontade de Deus sendo estabelecida aqui na terra. Eu citei aqui um dia para os irmãos, falando de um exemplo pessoal, não é muito legal, mas eu falei, falando de expressão. Muitos dizem, eu vou à igreja buscar a minha bênção. Na verdade, isso está dizendo que não está indo à igreja para adorar ao Senhor ou para oferecer o seu culto. O homem tem invocado a Deus não porque tem tido sede dele muitas das vezes, mas tem invocado a Deus por causa daquilo que Deus pode dar. Muitos têm entregado o seu próprio dízimo, mas não por ter prazer no ser fiel, mas porque está enganado, pensando na lei do retorno. O profeta Amós, irmãos, chegou a dizer que Deus estava cansado de ouvir as músicas religiosas do seu povo. Deus não estava suportando o tanger dos instrumentos que o povo dele estava tocando. E é isso, pastor? Sim. Amós capítulo 5, verso 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O profeta falando. Uma outra frase que não é minha, mas eu vou usá-la. Aspas. O povo estava tendo culto, mas não estava tendo ouvido. Fecha aspas. Essa volta, ela deveria ser de todo o coração, com conversão sincera, não de qualquer jeito, mas deveriam voltar a cada um deles com sincero quebrantamento. E essa busca deveria, conforme nós vemos agora aqui, ser clara. Aqui ele usa a expressão: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Irmãos, no passado as pessoas tinham o hábito de rasgar as vestes quando estavam desesperadas. Jogavam cinza para cima. Deus, contudo, embora fosse uma praxe do povo, isso não, conforme eu já falei, não comovia Deus. Deus não se satisfaz com aquilo que nós fazemos por prazer.
Deus quer um coração rasgado, sincero. Evangelho de João capítulo 4, quando diz que Deus é Espírito, e Ele espera que aqueles que o adorem também em Espírito e em verdade. Quando a trombeta soou, meus amados irmãos, o povo foi convocado a voltar-se para Deus. Isto do sacerdote até a criança de dentro. E quando essa volta se deu, conforme Deus pediu, houve restauração e houve perdão. Porque só se posiciona como Deus pede, só consegue receber perdão e liberar perdão aqueles que estão com o coração inteiro diante de Deus, quebrantados e alimentados por terem os seus corações abertos para ouvir a voz de Deus. Estes somente conseguem ser restaurados, receber perdão e liberar perdão. Profeta Malaquias, irmãos, vai mais longe quando ele fala em nome de Deus. Malaquias capítulo 1, verso 10. Oxalá houvesse alguém que fechasse as portas da igreja, a fim de que as pessoas não acendessem fogo no altar de forma inútil. Meu Deus. Malaquias fala isso, irmãos, porque o povo de Deus estava desonrando a Deus. O altar do Senhor estava sendo desonrado quando colocavam ali animais doentes, cegos, dilacerados. Ou seja, o povo estava dando para Deus o resto e não as primícias. Irmãos, como resultado dessa volta para Deus com o coração sincero, inteiro, uma volta profunda, corações rasgados, o resultado é que a promessa de Deus, feita no verso 28, ela se cumpriu lá no capítulo 2 do livro de Atos. Qual é a promessa? Verso 28. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. No Pentecostes, essa promessa se cumpriu. Veja que o derramamento do Espírito Santo, irmãos, ele vem depois que o povo acertou a vida com Deus. Não adianta querermos sermos cheios do Espírito Santo tendo uma vida de qualquer maneira. Isso é impossível. Foi necessário que o povo consertasse para que Deus depositasse e cumprisse a promessa.
buscar o avivamento sem antes tratar do nosso pecado é não levar Deus a sério. É querer que Deus compactue com o meu pecado, e Ele não vai fazer isso. Em outras palavras, irmãos, é preciso preparar o caminho para que nos enchamos de Deus e Ele se manifeste no nosso meio. Que amemos a palavra de Deus na proporção em que dizemos que o amamos. Tenhamos prazer na palavra de Deus da mesma forma que falamos que temos prazer. As duas coisas não conseguem, não podem ser desassociadas. O quanto amamos e lidamos com a palavra de Deus diz muito de quem é Deus enquanto nós conhecemos dele e amamos. Que Deus nos dê mais do seu amor. Que Deus nos dê mais do conhecimento da sua palavra. Que Deus nos dê mais da vida que só Ele pode nos dar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.